Olá, muito bom dia. Agora são 10 horas e 10 minutos. Nós seguimos o horário de Brasília. Eu sou Danilo Teles e você está na Rádio Metropolitana de Piracicaba. Hoje eu tenho o prazer em receber aqui conosco o Mário Neto, ou Mário Medeiros Neto, o nome de batismo. O Mário é piracicabano, é também filho de piracicabanos. Ele foi candidato a prefeito na última eleição em Piracicaba, recebeu aí uma boa quantia de votos, e o Mário Medeiros Neto agora sai para pré-candidato a deputado estadual aqui pelo estado de São Paulo, a sede da Rádio Metropolitana de Piracicaba. Ô Mário, você trabalha há 39 anos no Tribunal de Justiça, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí também. Primeiramente, bom dia e obrigado, viu, por aceitar o convite da Rádio Metropolitana e falar um pouquinho pra gente, né, dessa nova experiência de você agora saindo aí como deputado estadual, é pré-candidato pelo PSB, né, que é o 40, é o PSB do nosso querido amigo aí, Márcio França. Bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Danilo. Eu que agradeço a oportunidade de vir expor o que a gente pensa, o que a gente acha sobre a cidade, o que a gente estuda, né? Agradecer também a quem acompanha o seu programa, que a gente tenha uma manhã gostosa, uma conversa boa que leve informação para as pessoas. Vai sim, a gente vai trocar um pouco o microfone aqui, mas ele pega bastante, ele é muito bom o nosso microfone. Vamos então começar aqui. Você trabalha, né? Você ainda está ativo, né? Você não está aposentado ainda, né? Vai ser difícil aposentar, né, Neto? Há 39, para falar Neto, o pessoal conhece de Mário Neto, ou Neto. Há 39 anos, quase 40 anos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É um importante cargo. Claro, você é um cargo, você é concursado, né? Não é fácil, concorreu com muita gente, mas nesses 40 anos de trabalho aí na justiça, né, do nosso estado aqui, como é que foi para você o crescimento? Inclusive, a gente conversa com todo mundo na cidade e você é querido, viu, né, Mário? Você sabe disso, né? Por todos. Que bom. A classe, vamos dizer assim, a classe da esquerda, a classe da direita, né, o centro. Isso é muito importante, né, ter essa acessibilidade aí a todos, né? Isso é muito importante, essa união com todos, né? Não ter essa desunião. Geralmente o pessoal briga, né? Direita e esquerda não se gosta, né? Mas você flutua nos dois campos aí, tranquilo. Então, Danilo, eu acho que para tudo na vida você tem que ter equilíbrio, né? Certo. E eu procuro pautar minha vida assim, de ter respeito pelas pessoas, ter equilíbrio nas ações e nas palavras, né? Então é o modo de vida que a gente leva e graças a Deus eu não posso reclamar, não. Tenho muita gente que gosta de estar junto, de conversar, né? Isso é importante para as relações interpessoais em geral, né? E esses 40 anos trabalhando na justiça, né, do estado de São Paulo, para você também foi um crescimento pessoal e profissional? Sim, um crescimento pessoal muito grande, porque eu trabalhei em várias áreas, né? Família, né? Que é terrível você tirar um filho de uma mãe, passar para um pai, de um pai a troca de guarda, né? A gente sente muito ações de despejo. No início eu sofria muito, ficava dias sem dormir quando tinha que fazer um despejo. A pessoa não tinha para onde ir, né? Então a gente passa a viver a realidade da cidade, né? E você aprende a falar várias linguagens. Por quê, Danilo? Porque do mesmo jeito que eu entro numa comunidade carente para fazer um trabalho, eu falo com o presidente de multinacionais, de raiz em Caterpillar, né? Então eu tenho que ter linguagem diferente para explicar para cada pessoa como funciona o processo. Essa visão. Sim, a gente desenvolve, né, esse tipo de comunicação adaptado para cada interlocutor. Então isso dá uma vivência e um conhecimento profundo da cidade. Eu posso falar para você, eu saí das ruas há 7 anos, trabalhava na rua direto. E nesse trabalho, eu visitava muitas comunidades. Nós tínhamos cerca de 8, 9 comunidades carentes. Hoje nós temos mais de 90. Então me parece que Piracicaba perdeu um pouco a mão. E nós vivemos uma bolha, né? Uma hora isso vai explodir para a cidade, porque está crescendo cada vez mais a pobreza, cada vez menos oportunidade para as pessoas se desenvolverem, né? E a gente não vive isolado. Então, nós temos que passar a cuidar melhor de Piracicaba, desenvolver políticas públicas para cuidar melhor de Piracicaba.
Daqui a pouquinho a gente volta falando mais de Piracicaba, né? Nós temos aí muitas comunidades, inclusive, né, Mário? Estão passando dificuldade, inclusive nós temos uma agora, a Renascer, que está com um processo aí de... não sabe se vai desapropriar ou não a área. Eu sei que isso é custoso, né? Então a gente vai estar aguardando aí para ver como é que vai ficar isso, depois a gente comenta um pouquinho também. No Tribunal de Justiça de São Paulo, Mário, como é que está a questão da acessibilidade, né, para o deficiente, o físico, o auditivo e também o visual? Isso é uma coisa importante. Vocês também trabalham com tudo, né? Você acabou de dizer, com mais humilde e também com um pouco mais, que não tão humilde assim. Mas e a questão da acessibilidade, que é um ponto muito importante para nós? Então, eu conheço profundamente o tribunal por dentro, né? Eu estou tanto tempo lá e nos últimos anos eu tenho trabalhado com projetos para melhorar o judiciário, para que ele atenda a sociedade de maneira satisfatória, né? A gente precisa levar resultados para a sociedade. Nós somos servidores e temos que levar o melhor serviço que você vai buscar no judiciário se tem esse retorno. A sociedade tem que ter o retorno do serviço público. E eu costumo dizer que eu acredito no Estado eficiente. Estado mínimo é para quem não sabe fazer um Estado eficiente. Eu acredito que dá para fazer um serviço público de eficiência e que atenda de maneira satisfatória a sociedade. Então eu trabalho com projetos para melhorar o judiciário. E o Poder Judiciário, agora em São Paulo, que eu conheço mais a fundo, mas eu conheço do Brasil todo, porque eu sou vice-presidente nacional também dos oficiais de justiça, trabalho muito em Brasília também e em vários estados. O Judiciário de São Paulo é muito conservador. Então toda mudança, ela chega atrasada aqui. Mas a questão de acessibilidade para cadeira de roda, por exemplo, foi uma das primeiras ações que o tribunal fez. Então tem rampas, tal, tem lugar de acesso. Mas São Paulo sempre demora para implementar isso um pouco mais do que outros estados. Até pelo tamanho do tribunal, que é um dos maiores do mundo, o Tribunal de São Paulo, né? O Tribunal de Justiça do Estado. Mas assim, tem avançado mesmo a passos lentos para cadeirante, assim, já eu sei que é uma realidade, né? Mas nós, os próprios servidores, cobram esse tipo de acessibilidade para todos os tipos de pessoas que precisam. Isso é importante. Isso é importante para o nosso futuro, inclusive, né? Sim. Por quê? Querendo ou não, são pessoas que pagam impostos também e são eleitores, né? Eles precisam da informação, né? Na hora de você fazer uma interlocução ali com um deficiente auditivo, por exemplo, vai precisar do intérprete de Libras, né? Já o deficiente visual, ele precisa ali de ter um áudio, né, uma sonora bem explicadinha para entender o que está acontecendo, né? E claro, o cadeirante também. Eu moro no Jupiá, por exemplo. O cadeirante, ainda bem que nós temos uma seção lá que ele consegue votar numa rampa, num lugar tranquilo. Mas no Jupiá, por exemplo, a escola do Luciano Guidotti lá tem um porão e tem a parte de cima, né? A sorte que nós temos ali, então, um lugar que o cadeirante consiga acessar. Mas tem muita escola em Piracicaba que foi projetada há 30, 40, 50 anos atrás, que jamais pensava assim em acessibilidade, né? Sim, nós crescemos numa sociedade que não olhava muito, né, para quem tem necessidades especiais. E graças a Deus, hoje, nós olhamos com outros olhos para isso, né, Danilo? Então, nós temos avançado como sociedade de olhar para isso e precisamos corrigir e dar acesso para todo mundo, né? Um acesso universal, que todos tenham acesso a tudo, né? Essa é a ideia. Então, nós mesmos, funcionários do Tribunal de Justiça, colaboramos para que ele avance nesse sentido, né? Porque na nossa área de atuação a gente vai buscar. E depois com políticas públicas, né? Quando você pode interferir em algum tipo de política pública, você chega a ter esse poder de interferir, você tem que trabalhar para isso e não se ter um mandato que você só beneficia grupos para se manter no cargo, né? A ideia é você desenvolver políticas públicas como um todo para o desenvolvimento das pessoas e da cidade. Muito bom. Ô Mário, e como é que é atuar como vice-presidente nacional dos oficiais de justiça? O oficial de justiça tem muito problema com ameaça, que chega na casa, porque é o oficial que entrega aqueles documentos, né? Intimando as pessoas, né? Tem problema disso? Não é... Não, na verdade tem sim, tem um risco grande. Nós temos um estudo que o risco na profissão de vida é maior do que da Polícia Federal, dos policiais federais. Morreram num determinado tempo que foi apurado mais oficiais de justiça em serviço do que policiais federais. Então é um risco, porque nós não temos a estrutura que a polícia tem. A polícia, qualquer policial, ele não anda sozinho. Tem o colete à prova de bala? O colete,
Oficial anda armado? Não anda armado. Não anda. Em alguns estados está liberado o porte de arma, mas oficial. Sim, mas o Estatuto do Desarmamento ele retirou o porte que o oficial de justiça tinha. Tá. Então tem o risco da profissão, vira e mexe aparece algum que foi baleado, que morreu em serviço. E eu fui primeiro presidente, Danilo, do estado de São Paulo, dos oficiais de justiça, né? Fui por 2 mandatos, daí eu virei presidente nacional. Nossa, comandou todos os estados. Sim. Então eu conheço a fundo o judiciário em todos os estados do país. Conheço Roraima, Acre, Rio Grande do Sul, viajei por todo o país. E inclusive projetos que a gente não consegue implementar no judiciário de São Paulo, que é mais conservador, já estão funcionando, que foram desenvolvidos aqui em São Paulo, mas estão funcionando em Alagoas, na Paraíba, em Pernambuco, né? A gente consegue avançar nesses estados que tem um judiciário mais aberto para essas questões de desenvolvimento do poder, para que ele atenda o jurisdicionado. E agora, atualmente, acabou meu mandato de presidente nacional, eu sou vice-nacional dos oficiais de justiça. Então, a nossa tarefa é desenvolver ações para que o judiciário ele seja satisfatório para quem vem buscar os serviços do poder. Muito bem. É um trabalho muito importante, né? É um trabalho muito essencial, na verdade, para nós, né? A justiça, né, brasileira tem um trabalho importante para a vida das pessoas, né? Isso não tem nem como negar. O judiciário regula as ações da sociedade, né? Quando ela não consegue por si resolver, então ela vai buscar o poder estatal para dar amparo no direito que ela julgou ter perdido, né? Certo. Então o judiciário é para isso, para restabelecer as relações, né? O mediador, mas hoje nós estamos desenvolvendo no país também políticas de resolução consensual de conflitos, que você não precise passar pelo juiz, certo, né? Não precisa ter uma terceira pessoa para resolver um problema seu. Então a gente ajuda a desenvolver as pessoas através de constelação e de outros métodos de resolução consensual de conflitos, para que elas se acertem, né? Principalmente, e essa experiência em alguns estados já teve um êxito enorme, por exemplo, um processo de separação. As pessoas usam os filhos, praticam alienação parental, né? Então esse trabalho de bastidor, ele consegue que as pessoas consigam ver que o problema é entre o casal e não envolver os filhos, e acabam o êxito nesse tipo de ação é enorme. As pessoas conseguem chegar num acordo sem precisar de um terceiro, que é o juiz, falar como tem que ser, né? Então é o desenvolvimento da sociedade em geral. Uma coisa mais light, isso. Sim. Uma coisa mais light, aquela coisa que é estresse, né? O próprio judiciário, ele criou isso, né? Então, antes de você entrar para o judicial, ele tenta resolver consensualmente entre as pessoas. Muito bom. Lembrando, né, que nós estamos ao vivo aqui direto do Lavoro Bourbon, a cafeteria, né? O Mário Neto já conhecia aqui também, não é novidade. A imagem você acompanha aí do Enzo, né? O Enzo Oliveira, nosso radialista, redator, cinegrafista, faz um pouco de tudo, né, Enzo? O Enzo tá com o dedinho quebrado, né, Enzo? Aprontou na escola, né? Tá com o dedinho quebrado. E lembrando também que você pode mandar sua pergunta aí pro Mário Neto. Se tiver alguma pergunta aí, Enzo, manda pra gente, a gente já fala aqui, viu? Fica à vontade. Tá ok. Lembrando também que o Mário Neto, né, foi candidato a prefeito de Piracicaba. Ele é formado em Direito e tem a aprovação na Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma prova muito difícil de passar, né? Mas o Neto tem aí a OAB. É pós-graduado em Direito Privado, em Direito Empresarial, com ênfase em tributário e em avaliação pericial de bens. Quer contar um pouquinho pra gente sobre isso? Essa sua experiência como advogado, já atuou, né? Tu nunca deu tempo para atuar? Não, nunca atuei, porque eu passei em primeiro lugar no concurso público, eu tinha 18 anos, então eu já assumi. E daí eu paguei a faculdade com o meu trabalho, né? Certo. Eu mesmo paguei a faculdade. E cada área do judiciário que eu trabalhava, eu fazia uma pós-graduação para que eu pudesse atender melhor a sociedade, né? Para que eu pudesse levar... Porque o que é oficial de justiça? Entrou um processo, por exemplo, contra você não está sabendo. Eu vou lá, não vou levar um problema para você, eu levo a solução para você. O problema já está lá no judiciário. Então, já está a bucha lá, né? Sim, eu vou orientar você a melhor forma de você resolver aquele problema que você tem. Então, o judiciário precisa ter um profissional preparado, porque na verdade é o braço do judiciário que vai para a rua até as pessoas. Olha a importância social disso. Sim. Né? É o judiciário saindo dos seus prédios, dos seus, né? E caminhando até a residência. E caminhando até o jurisdicionado.
Então é a justiça na rua, o oficial de justiça é a justiça na rua. É o braço do judiciário que vai até as pessoas para ajudar a resolver os conflitos. Então tem que investir na qualificação desse profissional. Esse profissional tem que estar cada vez mais qualificado para atender as demandas da sociedade da melhor forma possível. Muito bem. Só uma curiosidade, Neto, o oficial de justiça, ele geralmente pede apoio da Guarda Civil ou da PM, dependendo da situação, ou não? Ele vai sozinho mesmo na casa levar a ordem judicial, o mandato, mandato que chama? Como que é o... Mandado. Mandado, né, de segurança? Mandado judicial. Mandado judicial, é ele que leva. Ele pede apoio, não pede? Depende Sim. muito da situação. Depende do serviço que você vai fazer, né? Eu nunca gostei de já ir com o poder de polícia. Não gosto de ir com a polícia já, porque, em primeiro lugar, acho que todo mundo deve ser respeitado. Então você não sabe se aquilo que está no papel é a verdade que estão falando. Entendi. Né? Então você pega, eu vou primeiro, conheço a situação, e se eu vejo que o caso é muito complicado, olha, em todo esse tempo de trabalho, se eu chamei, acho que 2 ou 3 vezes a intervenção da polícia, foi muito. Né? Eu procurava sempre conversar, só deixava de conversar quando colocava minha vida em risco. Ok. Né? E teve algumas situações que colocaram, daí eu tive que chamar a polícia, daí não tinha mais conversa, né? A pessoa encerrou a conversa, não eu, né? Mas eu procurava até, mas tem algum tipo de trabalho que você enxerga que já tem o risco e que é muito mais seguro que você já vá com a polícia, né? Mas sim, a gente tanto pode ir com a polícia já para fazer o trabalho ou chamar ela no momento que você tenha dificuldade no trabalho, que você enxerga ali no local a periculosidade, né? E pode ser tanto a Guarda Civil como a PM ou não? Vocês são indicados a chamar a força policial mais próxima? Sim, tanto a Guarda Municipal quanto a PM. Em Piracicaba nós temos um atendimento muito rápido da Guarda Municipal. Ok. Né? A PM ela tem um pouco mais de protocolos para ser chamado. E a demanda maior também na Polícia Militar, da Polícia Militar, ela tem o trabalho já com protocolos de atendimento, então é um pouco mais complicado. Então, quando nós precisamos urgentemente é a Guarda Municipal, né? E um trabalho de mais planejamento, com uma reintegração de posse que é grande. Sim, aí é mais dificultoso. Sim, daí necessita de planejamento e daí é conversado antes com a Polícia Militar para a gente ir preparando como vai desenvolver o tipo de trabalho. Não é fácil, né? Não é fácil. E além do mais, envolve famílias e muitas famílias, né? Uma reintegração não é tão simples assim. E você, como representante do Estado, do Poder Judiciário, você está ali para que não sejam cometidos abusos de lado nenhum. Entendi. Né? Para você analisar a situação e fazer da melhor forma para todo mundo, né? Que ninguém saia de lá com uma sensação de que teve mais direitos violados do que já tem, né? Então nós somos, na verdade, esse meio campo entre a polícia e as pessoas que estão, no caso, invasoras envolvidas ali. Sim, envolvidas. É um trabalho complicadinho, né? Não é tão complicado simples assim, não. Por isso que eu falo, você tem que ter um preparo profissional, psicológico, né? Essas ações que você vai trocar guarda de pai, de filho, tirar marido que está batendo na mulher em casa, é complicado. Violência doméstica, o oficial de justiça atua muito em caso de violência doméstica. Então você tem que ter um preparo emocional, um equilíbrio, né? Para resolver aquela demanda da melhor forma possível. Porque a situação já é complicada para as pessoas, então a gente tem que ter esse respeito com a vida das pessoas. Sim, né? O respeito geral, né? Geral. Muito bem, Neto. E você hoje também é vice-presidente do Lar dos Velhinhos de Piracicaba e diretor do Banco de Remédios Dom Eduardo Quaik. Vamos falar primeiro, então, dessa vice-presidência do Lar dos Velhinhos. Falando do Lar dos Velhinhos, não tem como, né? Não falar do saudoso aí, né? Do Jairo, né? Seu Jairo Matos, uma pessoa que tem muito respeito por ele, sou amigo da família, né? E quando o Jairo faleceu, a filha dele, a Cristina, veio me procurar se eu poderia ajudar, colaborar no Lar dos Velhinhos. Daí eu estava em campanha, né? Naquele momento eu não conseguia, mas eu prometi para ela que passada a campanha eu ia me colocar à disposição para ajudar. Então eu tenho feito isso, daí me colocaram na diretoria, me convidaram para fazer parte da diretoria. Eu estou lá ajudando da maneira que eu posso, é a maior instituição de idosos do país. Acho que uma das primeiras, não foi? Sim, ela é de 1906. Tem mais de 100 anos, né? Mais de 100 anos. E
o Lar dos Velhinhos não tem muita receita, né? Então a gente fica correndo atrás para cuidar de quase 400 idosos, né? Que eles precisam tomar um banho aquecido, então você gasta muito com energia, você gasta muito com água. Tem diversos cuidados que são especiais. E pobre da sociedade que não olha para os seus idosos, para a sua história, que não respeita. Vamos chegar lá, né? Vamos chegar no lá. nosso futuro. Sim, sim, de todo mundo. E o Lar dos Velhinhos também passou por uma dificuldade com a Covid-19, não tem como, várias casas, né? Esses lares, né? Que tem um nome que fala lar, é lar extensivo, tem um nome que fala quando você, o Lar dos Velhinhos, vai ter outro nome. Lar de acolhimento de idosos. Teve problema também com a Covid, houveram mortos, assim como outros lares em todo o Brasil, porque o idoso é mais sensível, né? Ele é muito mais sensível às doenças, porque já tem vários problemas de saúde, né, Neto? Quando ele chega a 80, 90 anos, temos vários idosos com mais de 90 anos lá, né? A saúde é mais frágil, né? Sim. Já. Mas a gente pode falar com orgulho, né? Que mesmo com essa escassez de recursos, sim, há 1 ano e meio não tem um caso de morte por Covid no Lar dos Velhinhos, né? Sensacional. A vacinação também, acho que, vamos falar a verdade, a vacinação ajudou muito, né? Mas mesmo com a vacinação, por exemplo, nesse período, o lar de Campinas, são 2 lares de idosos, sim, de Campinas, tiveram um número expressivo de mortes. A Omicron, ela foi uma coisa esquisita, né, meu? Essa Omicron, ela então, veio... mesmo com a Omicron, o Lar dos Velhinhos há 1 ano e meio não tem morte. Então é um trabalho sério de pessoas que se dedicam, não é remunerado, deixa eu colocar já aqui, né? Nós somos voluntários lá. Tem os funcionários que trabalham lá que são... Não tem como não pagar eles. Não tem como também, não pagar, sabe? Enfermeiros, sim, e tal, médicos, né? Fisioterapeutas, cuidadores, né? Sim. Mas o nosso trabalho é voluntário, para ajudar mesmo a angariar recursos para manter essa instituição gigante e de uma importância enorme. Exatamente. Então fica o abraço aí, né, a toda a família do Jair Matos, né? O Jairinho, né, da Jovem Pan, da educadora também. Um abraço a todos vocês aí, a esposa, né, também. A esposa do Jair está viva, né? Dona Ana. Dona Ana, sim, dona da rádio lá também. Dona da rádio. Eu entrevistei ela também. O pai da Dona Ana que foi fundador, né, educadora, né? Foi, Nelson Meirelles, né? Isso. História, hein? Piracicaba tem história, Mário. Piracicaba tem muita história. Ô Mário, então fala um pouquinho também pra gente do Banco de Remédios Dom Eduardo Quaito, que você hoje é o diretor. Sim, o Banco de Remédios, ele nasceu de uma iniciativa da Igreja Católica em Piracicaba, da Diocese, né? Certo. Na época do bispo, Dom Eduardo. E são várias esposas de médicos e voluntários que eles arrecadam remédios dentro do vencimento e organizam isso dentro do prazo de validade e nas caixas, corretamente nas caixas. E é cedido gratuitamente para a população de Piracicaba que não tem acesso a remédio. Então, se você for lá com uma receita, tem um farmacêutico que trabalha lá, que ele atende, né? Com a receita, ele entrega o remédio se ele tiver lá, o remédio dentro do prazo de validade, tudo certinho. Então, é um trabalho voluntário que é coordenado, quem comanda isso hoje é o Dr. Storel, né? Storel, muito bom. Que tem um nome, Dr. Storel, que está com 85... Foi vereador, foi presidente da Câmara, foi secretário de várias gestões. E 85 anos, uma pessoa de uma lucidez fantástica, sim, né? Bem ativo, na verdade. Bem ativo, um coração enorme. E o Dr. Storel comanda com muita eficiência e sabedoria esse voluntariado do Banco de Remédios de Piracicaba. O Banco de Remédios hoje foi uma concessão do Jair Matos. Ele está dentro do Lar dos Velhinhos também, certo, logo na entrada, para você não ter que entrar dentro do lar, né? E toda essa segurança que a vigilância sanitária pede para ter contato com os idosos. Então ele é logo na entrada, você não precisa entrar dentro do Lar dos Velhinhos ali, ligado à próxima portaria. Legal. Então, ou seja, fica na Torquato da Silva Leitão ali, no Lar dos Velhinhos. No Lar dos Velhinhos. Ô Mário, depois eu vou até te pedir para você aqui já no ar, né? Depois você me manda, não sei se vocês têm uma arte, vocês têm ali release, enfim, manda para nós para a gente publicar isso aí também, né? Por quê? Eu acho que vocês lá aceitam medicamentos, é isso? Sim. Na validade, e vocês também distribuem para a população. Acho que muita gente não sabe, viu, Neto? E que trabalho bonito esse, hein? De forma gratuita, né? A ideia é sempre essa, né? Você atender quem precisa mais. Né? Como eu falei para você, não vivemos numa bolha, né? Nós podemos ter condição de comprar remédio e tal, mas tem pessoa que não tem. A gente tem que enxergar isso, né? E que essas pessoas sejam atendidas de forma satisfatória, de forma humana, né? E com respeito, como deve ser. E tem medicamento que é muito caro, né? Hoje o gás aí, mais de R$100, gasolina 7 e pouquinho, enfim. As pessoas estão tendo que optar, né, Marco? Ou eu vou comer, eu vou comprar um remédio, eu vou abastecer o carro, a moto, enfim.
A situação não tá fácil, então o medicamento aí ajuda. Você sabe que está muito difícil. Uma oficial de justiça amiga, ela foi visitar uma residência, uma residência de classe média. Ela mostrou as fotos assim, com armário planejado, freezer, micro-ondas e tudo que tem numa casa de classe média. Daí ela mostrou, a pessoa criou um fogãozinho de lenha com tijolos no quintal porque não tinha dinheiro para comprar gás. Nessa casa de classe média. Caramba, não? Então, a situação talvez seja mais grave do que a gente imagina, do que a gente pode ver, né? Em São Paulo, por exemplo, ontem eu estava em São Paulo, o que tem de moradores de rua em São Paulo, o que proliferou, né? É assustador. Piracicaba não está muito diferente, né, Neto? Não está muito diferente. E em São Paulo, a Igreja Católica e outras entidades cedem barraca de camping para esse pessoal morar. Então você passa só barraca. Eu acompanho bastante o padre Júlio Lancelotti. Sim. Ele posta muita coisa, né? Posta muita coisa ruim, muita coisa boa também, né? Mas esse povo sofre, hein? Barraca de camping, a própria igreja está fornecendo para essas pessoas? Sim, a própria igreja e outras entidades que ajudam esses moradores, né? Sei. Então, para não ficar no relento e tal. Mas muita gente, é assustador de você ver, se for para São Paulo, de você ver o que cresceu e inclusive a violência aumentou. Você hoje em São Paulo, você não pode andar com o celular na mão. Até no carro, né? Eles quebram o vidro do seu carro. Na minha frente, eu estava parado no trânsito, na Avenida do Estado, vindo embora. O trânsito parou, o menino fez que ia vender uma água, puxou o celular e saiu correndo. Daí isso não tem nem como pegar. Mas assim está muito, né, em São Paulo. Então é uma realidade assustadora e que fala assim pra gente, não está tudo bem com o país, não. Tá difícil. Tá difícil. Ô Mário, bom, você conhece, você sabe, né? Muito mais do que eu, participou disso também. Piracicaba hoje é uma região metropolitana. São 23 cidades, mais Piracicaba, contemplando então 24 cidades nessa metrópolis, né? Limeira, que faz parte também da nossa região metropolitana, tem o Hospital dos Queimados lá, né? Hospital referência. Ô Mário, se você fala com o pessoal lá do Hospital de Limeira, o que está chegando de gente queimado lá, por acidente doméstico, com álcool, porque não tem dinheiro para comprar o gás, é muito alto, é muito grande, assim, é assustador, viu? Você pega os números, queimou o braço, a perna queimou inteiro, o álcool explodiu, aquela coisa, aquele acidente, você vai pôr o fogo no álcool, você deixa o álcool perto, né, a garrafinha, tem que pôr longe, aquelas coisas de churrasqueira, né? Churrasqueira tem acidente direto. Então tem muita gente sofrendo acidente doméstico com queimadura por conta de não ter dinheiro para comprar o gás e vai lá colocar o álcoolzinho, né? Tem um nome que chama aquele que você tem um nome, você coloca o álcool ali e fica queimando para aquecer a comida. Sim. Olha a situação que nós chegamos. Então a situação é complicada, né? E a gente precisa cuidar. Veja bem, na outra entrevista que eu dei para você na eleição, foi uma das primeiras que eu dei, eu falei algumas coisas, depois os outros candidatos, eles ouvem, né? Tudo que a gente fala. Começaram a falar. Então eu vou falar uma coisa aqui que eles vão começar a falar também. É o seguinte, a política, por exemplo, de um deputado estadual, ela não pode ser paternalista, só para atender grupos, você continuar sendo reeleito. Mas tem que ser voltada para uma política pública para a cidade, né? Por exemplo, educação, porque educação é médio e longo prazo, então não dá retorno em votos. É verdade. Então ninguém assume esse tipo de política. Qualificação profissional, porque os jovens estão saindo da escola hoje, não tem emprego. Acabou, né, Neto? Lembra o Pronatec, Via Rápida Emprego do Estado de São Paulo? Sim, nós temos que ver, porque Piracicaba tem uma característica que é uma cidade industrial. Diferente de outras cidades como Rio Claro, por exemplo, que é serviços e comércio, né? Piracicaba tem vários distritos industriais, e é eminentemente industrial. E nós temos que conversar com as indústrias e ver a melhor forma de qualificar empregados para ela. Por quê? Ele estando empregado na indústria, ele gasta no comércio. Exatamente. Então você movimenta a economia da cidade. Circula, né? O dinheiro fica circulante, né? Então o deputado ele tem que fazer parte e acompanhar essa política pública do município. Certo. Ele tem que colaborar para isso, para desenvolver esse tipo de política pública e trazer o que a cidade precisa para desenvolver. A empregabilidade, renda, que nasce tudo da educação e da qualificação. Então esse um projeto de cidade e de região metropolitana, da gente desenvolver
né, como você falou, principalmente a cidade, nós somos daqui, né, mas que consiga atingir também a região metropolitana. Neto, a gente vai falar já também, começar a pegar agora um pouco mais pesado nessa parte aí, dessa pré-candidatura sua para estadual, né? Você pode pôr água, fica tranquilo, eu vou falar um pouquinho, enche seu copo de água, Neto, fica à vontade aí, viu? Mas eu quero que você fale um pouquinho para mim também. Você é pai de duas meninas com a letra L, Laís e Laura, né? Leide Laura é mãe do Roberto Carlos, né? Nome bonito também, é Laís. Além de tudo, é pai, né? Olha que coisa, não? Eu falo que pai é mãe também, né? Pai e mãe. Sim. E a mãe trabalha dobrado, né? Essas duas meninas são os meus tesouros, né? A Laís é arquiteta e a Laura é formada aqui na Exalc. Estão bem formadas, estão trabalhando, né? São pessoas fantásticas, Danilo. O maior orgulho eu ter essas duas meninas, porque a função dos pais é você deixar filhos melhores para o mundo, né? E minhas filhas são muito melhores do que eu, né? Então eu vejo isso no dia a dia e eu tenho orgulho de ter atingido isso, de deixar filhos melhores para o mundo. Exatamente. Filhas melhores para o mundo. Falar de filho emociona, né, Mário? Não tem como, né? Então mandar um beijo lá então, pra Laís e pra Laura. Meus tesouros, Laís e Laura, um beijo, velho. Eita, a gente vai conhecer vocês também, viu? É importante conhecer, né, a família, né, do candidato, do pré-candidato, né? A base do pré-candidato é a família, né, Mário? Não tem como, né? Sim. É o que dá base de são tudo pra mim, a vivência do dia a dia, né? Eu aprendo muito com elas, porque hoje elas estão num mundo que, como a gente estava falando no início, né, que olha mais para as pessoas, né? Exato. Que respeita mais. Então elas já cresceram assim e dando lições para a gente, né? A gente tem que estar aberto para aprender. Aquela coisa, dividir mais, né? Dividir mais. Muito bom. O Neto, vamos então agora, Mário Medeiros Neto. Mário Neto, ele é do PSB, que é o 40. Lembra do Márcio França? PSB, Márcio França, 40, né? Márcio França ficou aí a 1%. Um pouquinho, né, mais de 1% ali, Mário, para ser o governador do estado de São Paulo. O Bolsonaro ganhou, né? Aí o estado o pessoal ficou bravo com o Dória, né? Muita gente ficou bravo com o Dória, o João Dória, né, também, hoje atual governador. O João Dória fica governador até dia 2 de abril. O Rodrigo Garcia assume então agora como governador de São Paulo. E o João Dória vai sair para presidente nacional, presidente do Brasil pelo próprio PSDB, né? Vai ser uma disputa acirrada, né? Sim. João Dória, Bolsonaro, talvez Lula venha também. A gente não sabe ainda como é que vai ser a questão. Parece que o Alckmin, né, nome forte de São Paulo, foi para vocês agora, foi para o PSB também. Tem mais novidades? Mais novidades do PSB aí? Olha, pelo que eu tenho conhecimento, né, o Alckmin ele carregou muitos ex-presidentes do PSDB com ele, por PSB. Então o PSB aumentou em muito o seu quadro, né? É um quadro hoje forte, né? Eu entrei para a política a convite do Márcio França, porque eu não fazia política partidária, né, Dani? E eu tive um convite e quando eu falei assim, mas Márcio, eu entro para a política, a pessoa nem me conhece, amanhã me chama de bandido, de ladrão. Eu falei, isso é muito difícil. Ele falou assim, mas é isso, quem está lá dentro gosta para que ninguém entre, para que continue sempre os mesmos, né? E ele falou, nós precisamos de pessoas como você lá dentro. Eu falei, mas eu estou perto de aposentar, estou com minhas filhas criadas. Então ele falou assim, então devolva para a sociedade. Foi um tapa na cara, né? Aí você teve que aceitar. Sim, ele falou, você tem um dom e use esse dom para a sociedade. Então é isso. Então o que eu quero da política é retribuir um pouco do que eu tive na minha vida, né? Dessas condições que eu tive de me criar e de criar minhas filhas. E se eu puder passar isso para as pessoas, ajudar as pessoas a terem oportunidades, que um menino de periferia, se ele quiser ser médico, ele vai ser médico, se ele quiser ser um ator, ele vai ser um ator, se ele quiser ser um farmacêutico, ele vai... Sim. Então, gerar oportunidades, né? A mesma oportunidade que aquela pessoa que tem um pouco mais de dinheiro, de recurso, tenha, essa pessoa também na ponta da linha, lá da periferia, sim, do Bosque, do Jupiá, lá do Mário Dedini, né, do Secap, enfim, tenha também essa oportunidade para ter um crescimento pessoal profissional. Exato. Aí você fala, mas e se a pessoa, tem pessoa que não quer agarrar a oportunidade, mas daí o problema não é nosso. A política pública foi desenvolvida e ela tem a oportunidade. O importante é você dar o acesso. O acesso. Ela tem a decisão, a escolha, né? Ela decide o que ela vai fazer da vida dela, mas ela tem que ter oportunidade. Exatamente. Né?
Todos têm que ter essa oportunidade. Então, como você falou, quem tem um pouco mais de recurso já tem a oportunidade, né? Então a gente tem que levar isso para quem não tem, para a pessoa realizar sonhos, né? Então a gente tem que levar, isso começa você levando saúde digna para a periferia, cultura para a periferia, a nossa cultura é centralizada. Exatamente. Então você, nós vamos no teatro, né? O pessoal da periferia não vem, né? Primeiro que tá R$5,40 hoje uma passagem de ônibus, né? Sim. Quer dizer, é para voltar, ir de volta e ficar mais de R$10. E daí a pessoa reclama ainda. Em tal bairro lá, aquela rua lá, o pessoal faz um bailão de funk. É o acesso, é o que eles têm. O pessoal é o que eles têm. Aqui, 10 do Mal, lá no Mardeline, mas é o que tem para eles ali de acesso. Sim. O poder público está levando uma música, por exemplo, orquestral, para eles aprenderem lá. Uma erudita. Um outro tipo de conhecimento, exatamente, de cultura. Então é o que eles têm. Então é isso, é desenvolver políticas que alcancem as pessoas para que a cidade fique melhor. Sim. Porque se você não tem isso, a cidade fica violenta, né? Ela fica com muito desemprego, as pessoas passam fome. E a ideia não é essa, é ter uma cidade boa de convivência para todos, de amplo acesso para todo mundo e oportunidades. É isso, a gente busca gerar oportunidades. Foi esse o convite que o Márcio fez, me tocou e que eu estou disponível para ajudar no que eu puder nesse sentido. Ô Mário, bom, nós conversamos, né, quando você foi candidato a prefeito de Piracicaba, você trouxe vários estudos, né, inclusive no debate político você trouxe também, você estudou Piracicaba, né, é piracicabano, seus pais também, a Laura e a Laís são piracicabanas também? Também. Nasceram aqui. Você estudou um pouco mais Piracicaba, já conhecia, né, você está estudando aí para a demanda do deputado estadual, qual é o principal papel dele, o que ele deve fazer? E eu quero aproveitar essa pergunta. Por que tem pessoas de outras regiões, Votuporanga, por exemplo, Sorocaba, vindo para Piracicaba pedir voto? Eu acho que é interessante nós falarmos com um eleitor de Piracicaba que isso não é bom para a nossa cidade, isso não é bom para a região metropolitana de Piracicaba. Neto, então eu quero que você fale um pouquinho, se você está estudando, né, mais a política do deputado estadual, que é o principal papel dele, e qual é a sua visão desses candidatos ou pré-candidatos que vêm para Piracicaba. Eu não sei se posso falar roubar voto, mas levar voto para ele. Eu vejo com uma visão muito mal, eu tenho uma visão ruim disso, não é bom para a cidade. Nós não temos, por exemplo, deputado federal, o Neto vai explicar depois, parece que o Neto está fazendo uma conjuntura, está amarrando, vamos dizer assim, com lideranças aqui de Piracicaba para que se eleja pelo menos um deputado federal também e vários, se puder, se possível, deputados aí estaduais. Então, com exclusividade que eu estou falando para você, porque teve uma reunião ontem com presidentes de alguns partidos, né? E isso é um amadurecimento, um aumento de consciência das pessoas para a importância de o voto ficar aqui em Piracicaba, né, para os candidatos de Piracicaba e que venham atender a cidade e a região. Por quê? Nós tivemos muito mais votos de muito mais de 1.000 candidatos para deputado federal, por exemplo, de fora da cidade. Que não traz nada para cá, não traz recurso, não traz nada, ele não tem compromisso com a cidade. Sim. Né? E nós chegamos a ter 3 deputados federais em Piracicaba ao mesmo tempo. Sim. O Menestame, o Machado e o João Herman, né? Nomes fortes, inclusive. Nomes fortes. E hoje em Piracicaba não tem nenhum. Tem esse vácuo, né? E é de uma importância enorme o deputado federal que atenda a cidade e a região. Então, nós estamos estudando lançar uma campanha para que votem candidatos daqui, né? Nós vamos pedir ajuda das forças vivas da sociedade, né? Como CIMESP, a CIP, Diocese, pastores das igrejas, para que conscientizem e mostrem a importância, mostrem para o eleitor, para o cidadão piracicabano, a importância do voto ficar com os candidatos daqui. Certo. E daí, entre o leque de candidatos daqui, ele escolhe o que mais agrada. Mas eu vejo isso como um amadurecimento político na cidade. A gente não aquele debate, aquele embate, né? Aquela briga, né, Mário? É uma união mesmo, né? Sim, isso pode ter mais tarde no embate. Tem alguns candidatos que são mais fervorosos, né? Eles provocam, tal. Isso acho que não tem como a gente fugir disso mais para frente, né? Mas o importante é esse pacto de todo mundo estar unido e fazer uma campanha
para que o voto fique dentro da cidade, dentro dos candidatos da cidade, né? Então nós vamos e você trabalhar. já está fazendo parte desse grupo aí? Sim. E agora a intenção é... A intenção é expandir para alguns que não participaram dessa primeira reunião. Foi ontem à noite. Foi ontem à noite. E convidar para que todos venham participar, né? E inclusive o poder público, acho que é todo interesse do poder público que tenha esse tipo de iniciativa, e ele vai participar, para que a cidade se conscientize da importância de ter o deputado daqui. Ô Mário, qual a visão que você tem, hein? 2019, né, foi a campanha, 2020 os prefeitos assumiram, né? Qual a visão que ficou para você daquela eleição, 2019? Como é que ficou? Foi 2019? Não, 2020, né? Desculpa, 2020. A pandemia matando gente, a pandemia, né? Usa máscara, tira a máscara, depois usa a máscara de novo. Foi um momento difícil, né? Nas entrevistas, debates, põe máscara, tira a máscara. Para você, né? Vamos dizer assim, desses 2 anos aí, 2020, 2022, para você, o que ficou de aprendizado? O que mais te marcou nas eleições? E depois na pós-eleição, e agora o governo do Luciano Almeida, você tem já uma visão disso? Sim, eu tive muita dificuldade porque eu não fazia parte de política partidária, né? Então, para ser conhecido, e durante a pandemia a situação ficou muito mais complicada. Foi a primeira eleição que eu enfrentei, então eu tive essa dificuldade natural, mas foi um aprendizado, né? Um aprendizado porque eu me coloquei para conhecer áreas que eu não conhecia da cidade, como saúde, como segurança, e fui conversar com pessoas especializadas que trabalham nisso para saber qual seria a melhor política pública para a cidade. Fui conhecer a fundo a educação. Hoje um aluno de Piracicaba, no geral, fora 4, 5 exceções de escolas aí, mas o aluno ele começa a desenhar o nome, então é semi-analfabeto no 6º ano. É muito. Ele no primeiro ano, quando ele entra, ele tem que ser alfabetizado, tem que começar a ter interpretação de texto, né? Que é importante. Porque nós fomos descobrir, estudando isso, que o método de ensino é falho. O método de ensino que o Estado de São Paulo adota é o ler e escrever, para matemática, português, né? Nos primeiros anos. E se você pegar essa apostila, tem um texto de 4 páginas de início, que você tem que procurar palavra no dicionário para ver o que ele está falando. Então a professora lê aquele texto para o aluno, o aluninho que não sabe nem ler nem escrever, imagina, ele não vai entender. Então é falho. O melhor método, eu conversando com especialistas, é o silábico. É que nós aprendemos ba, bebi, bobu, né, tal. E não esse que você constrói montando as letras, né, que é mais complicado para eles. Então eles não são alfabetizados corretamente, então nós vamos ter sempre essa deficiência. Só lá no 6º ano ele vai aprender a desenhar o nome, ser semi-analfabeto, né? Olha a carência que a nossa cidade tem na educação. Então qualquer projeto começa pela educação. Como eu falei para você, é um projeto que não dá voto, né? Mas quem ama a cidade, que é o meu caso, e não me importo, né? Depois não estou preocupado se vai ser reeleito ou não, a gente tem que começar, alguém tem que começar a trabalhar esse tipo de política pública na cidade, de educação e qualificação para o jovem. Quando ele sai do ensino médio, ele sai preparado para ter um trabalho, né? Hoje o jovem não tem esperança, então ele sai do ensino médio, o que ele vai fazer? Ele não está preparado para o mercado de trabalho. Então é essa preocupação estrutural com a cidade que a gente tem, para desenvolver esse tipo de política pública e para desenvolver a indústria e o comércio da cidade, que a cidade comece a girar, né? O dinheiro circule na cidade, e vai ser melhor para todos, né? Sempre. Quando a cidade cresce em empregabilidade, em qualificação, é melhor para todo mundo. Entendi. A gente percebe, não tem como, né? O prefeito tem passado por alguns apuros aí, né? Até mesmo por falta de verbas. Algumas verbas voltaram, enfim. As prefeituras estão passando por um momento difícil, não é diferente de Piracicaba também, né? A questão de investimento. Sim, eu acho que uma coisa é a gente estar falando aqui conversando sobre aquilo é falho, aquilo não é. Quando você entra lá, muda tudo. Muda tudo, né? É diferente. Tem pressão, né? De todo quanto é lado. Tem grupos de interesses na cidade, sempre tem. E que talvez alguns grupos não deixam que se desenvolva a política que você pensou para a cidade, né? Então tem tudo isso. E você conta com servidores
por exemplo, que eles fizeram parte de 15, 20 anos de outra gestão. Certo. Então ele tem um compromisso com você, será que tem? E por você ganhar esse compromisso deles com você, então isso é complicado, você está lidando com muita pessoa, e que essas pessoas atendem a sociedade de Piracicabana. Então se essas pessoas não se comprometerem com você, a sua gestão está comprometida. Né? Vai ser complicado. Então é complicado, é muito difícil. Uma coisa, como eu falei para você, a gente buscar o ideal e conversar sobre isso. Outra coisa é você estar lá dentro e executar. Muda a figura, né? Muda o campo ali. Você passa de pedra para vidraça. Né? E toma mesmo na pedrada, não tem jeito. Bom, Mário, eu perguntei para você, né, sobre os seus estudos, né, em relação a deputado estadual. Tem estudado, tem pego aí com colegas que já são deputados, inclusive, seu partido tem, né, deputado estadual, tem deputado federal, tem o próprio Márcio França, que foi governador, né, já foi vice-governador também no estado de São Paulo, foi prefeito e saiu com uma aprovação enorme lá na Baixada Santista, né? 93%, que eu acho um número absurdo. Acho que a gente nunca vai ver um político ser reeleito com 93% dos votos, né? Márcio França é bem quisto na Baixada, né? Sim, na Baixada. O Márcio... No estado de São Paulo, porque ele quase ganhou como governador. Vou contar uma novidade que você não sabe. Márcio França era uma família de médicos. Os irmãos, pai, avô, todos médicos. E queriam que ele fosse médico. Só que ele não pode ver sangue. Verdade? Tem pavor? Não sabia dessa, Márcio França. Então, ele queria ser diplomata. E o pai brigou muito com ele. O pai queria que ele seguisse a linha da família, né? E o que ele fez? Ele prestou um concurso público de oficial de justiça. Verdade? E com o trabalho de oficial de justiça, ele pagou a faculdade de direito dele. Né? É mais ou menos igual a você. Sim, daí trabalhando como oficial de justiça na cidade, ele começou a entender as carências da cidade. Entendi. Ele resolveu entrar para a política. O pai dele ficou muito bravo, falou assim: político não, tá maluco, tá maluco, vai envergonhar a família. Daí ele prometeu para o pai dele que ele nunca ia envergonhar o pai dele. E nem a mãe dele é viva ainda, o pai já é falecido. Mas daí o Márcio entrou para a política, foi vereador, depois foi prefeito, foi reeleito prefeito, como nós falamos, com 93% dos votos. Daí ele foi deputado federal. Ele não passou por deputado estadual, foi deputado federal. Depois ele foi secretário de governo aqui em São Paulo. E depois chegou a vice-governador e governador, né? Ele governou o estado por 9 meses. Então ele tem uma experiência ampla, é uma pessoa que eu respeito muito, a história dele. E se o convite tivesse partido de outra pessoa, dificilmente eu estaria hoje nessa condição aqui falando com você, né? Partiu de uma pessoa que eu acredito, é uma pessoa que eu confio. Então, enquanto eu confiar e acreditar nessa pessoa, eu vou tentar também seguir um caminho que a gente consiga melhorar a sociedade. A gente pensa muito de modo global, mas você tem que começar a atuar na sua área de alcance, né? Onde está mais perto ali. Isso é sabedoria, né? Você enxergar a coisa de modo global, mas atuar na sua área de alcance. Muito bom. Bom, nós teremos aqui a visita do Márcio França na cidade? Como é que está? Tem agenda para cá? Por enquanto não, né? Porque está indefinido ainda. O Márcio resistiu a participar da federação, né, que estão montando, que hoje está o... Tem junção de partidos? Sim, junção de partidos para concorrer. Hoje está o PT com o PV e com o PCdoB, mas o Márcio barrou essa federação no Brasil. Então olha a força dele, ele conseguiu barrar essa federação. Porque ele acredita que ele seria o melhor candidato para o governo do estado de São Paulo. Certo. Por quê? Quando você lê primeiro turno, você vê outros candidatos à frente dele. Mas quando você faz uma leitura de segundo turno, o Márcio está na frente de todo mundo, porque ele tem uma rejeição baixa. E o Márcio alcança desde o campo conservador até o campo progressista, né? Ele é uma pessoa de consenso, de equilíbrio, então ele consegue atingir todas essas faixas. Então ele faz essa análise de segundo turno. No segundo turno ele seria o melhor candidato, enquanto o pessoal está analisando o primeiro turno. Então ele não concordando com essa avaliação, ele prefere sair candidato do governo. E certamente isso se consolidando, porque agora dia 31 encerra a troca de partidos pelos candidatos. Que é o prazo, né? Sim, e em maio encerra esse prazo para você participar ou não de federações. Tá. Só ali a gente vai ter uma ideia exata de como a gente vai trabalhar isso, e certamente, se ele sair candidato a governador, nós vamos montar
o palanque para ele aqui em Piracicaba e para ele conversar com as forças da cidade, né? Se vier para cá, você já avisa a nossa equipe, né? Avisa aí a imprensa para poder falar com o Márcio França também, né? Ô Mário, a gente está chegando quase ao final aí da nossa entrevista. O que Piracicaba, né, os piracicabanos e até mesmo a região metropolitana pode esperar, né? São 24 cidades aí, mais de 1,5 milhão de habitantes, né? Sim. Do Mário Neto, nessa pré-candidatura, o que você pode trazer para nós aí de prefeitorias e tudo mais? Então eu queria que você falasse um pouquinho agora diretamente com o público nosso da Rádio Metropolitana, Mário. Fica à vontade. Então, Danilo, o meu principal compromisso é não enganar as pessoas, né? Eu não trabalhar só vendo votos para a próxima eleição. Então, o meu compromisso é estrutural com a cidade e com a região. Que a gente consiga desenvolver e torne um lugar melhor para todo mundo viver, um lugar de oportunidades, um lugar de pleno emprego, né? Como eu disse para você, a gente tem que tornar também o Estado eficiente e desenvolver essas políticas para isso. Quando você começa a pensar em qualificação e educação, você desenvolve pessoas. E você desenvolvendo pessoas, você desenvolve novas lideranças. E é isso. A gente tem que abrir espaço, porque tem o futuro. Então você abre espaço para que mais gente apareça e consiga deixar a nossa cidade, que é a nossa área de alcance, e nossa região cada vez melhor. Então, o meu compromisso com o eleitor é esse. Sempre, né, de jogar limpo e de não fazer um joguinho de enganação, mas um jogo que a gente consiga desenvolver essas políticas públicas que vão deixar a cidade melhor para a gente, porque meus filhos vivem aqui, você vive aqui, então a gente quer viver num lugar bom, né? E que minhas filhas consigam passar isso para frente, né? A sociedade, ela melhora pelo exemplo. Sim. Então é você não olhar primeiro para o voto, mas olhar para o que você tem que fazer pelo seu lugar. Eu tenho esse compromisso enorme com Piracicaba, que é o lugar que eu amo, e só estou nisso, né? Só entrei porque o desafio é muito grande, por ter esse compromisso com a cidade e com a região. O Mário, ontem então foi um divisor de água para você e para os colegas, né, para os futuros candidatos aí, porque vocês estão fazendo uma união, né, juntando partidos, pessoas, cabeças, né, cada um pensa de um jeito, mas vocês estão fazendo essa primeira reunião foi ontem para tentar, de fato, melhorar a nossa cidade e região, né, trazer pelo menos candidatos federais, estaduais, que fiquem aqui para ajudar a cidade. Sim, eu nunca vi esse tipo de movimento em Piracicaba. Acho que nem iniciativa teve, né? Nem iniciativa. Então é um amadurecimento político da cidade, né? Um amadurecimento de pessoas, de uma tomada de consciência da importância da nossa cidade para nós. E que a gente tem que levar informação, e vocês vão ser muito importantes nesse processo. A imprensa vai entrar nesse... Vai entrar. A imprensa será convidada a participar e ajudar nesse processo. De levar informação, de levar para os cidadãos de Piracicaba, para o eleitor, a importância dele votar num candidato daqui. Que esse voto que ele joga para candidato de fora, ele não traz retorno nenhum para o lugar que ele vive. Certo. Então é isso, eu pelo menos estou muito satisfeito e me surpreendi de ouvir algumas pessoas lá. E confesso para você, quando eu fui chamado para participar de uma reunião desse tipo, eu disse que eu já tinha isso. O Márcio França tinha me passado: faça uma campanha não só para você, mas para votar nos candidatos, que isso é muito importante, né? Piracicaba é um absurdo não ter hoje um deputado federal. Nossa, é o tamanho da cidade, né? O tamanho da cidade. E agora o tamanho da região. Não só o tamanho, a importância. Exatamente. Né? E hoje é série de região metropolitana. Como não tem um deputado federal? Né? Não precisa urgentemente eleger um deputado federal. Precisa. Pelo menos um, né? Pelo menos, sim, né? Pelo menos um. Bom, Mário, eu agradeço, só que antes de a gente encerrar essa entrevista, eu quero que você fale como que as pessoas podem conseguir ou conseguem seguir você nas suas redes sociais, como é que faz para entrar em contato com você, para conhecer o seu projeto, o seu plano, mandar um abraço para a sua assessoria também, né? Para a sua equipe, João Paulo, na outra eleição, 2020, né? Nós conhecemos o João Paulo, um assessor, gente finíssima também. Eu acho que sem uma equipe, acho que também você não vai conseguir avançar muito. Acho que é importante isso, a gente falar isso. A família é muito importante, a base,
Mas a assessoria, né, a equipe que vai ficar com você trabalhando por meses ali é importante também, né? Por enquanto nós somos pré-candidatos, né? Pré-candidatura não tem muita estruturação ainda. Não tem muita estrutura, né? Eu tenho @oficial Mário Neto, que é o meu Instagram, né? E por enquanto eu posto alguma coisa ali, mas do dia a dia que a gente leva e algum movimento que a gente vai fazendo. Mas quando abrir a campanha, sim, daí a gente vai trabalhar mais nisso e divulgar mais ações que a gente tem feito. Por enquanto a gente está como pré-candidato, a gente não pode fazer isso, não pode pedir voto, não pode fazer nada disso, mas o que a gente consegue é falar isso com a sociedade o que a gente pensa. Exatamente. Mário, eu agradeço a sua participação aqui hoje com a gente, né? Aqui ao vivo, direto do Lavoura Bourbon, pela Rádio Metropolitana. Lembrando que essa entrevista é ao vivo e ela vai depois também ser veiculada no YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba. Obrigado mais uma vez, Mário. Espero que a gente consiga entrevistar você mais vezes aí e também outros candidatos e pré-candidatos nós também traremos aqui para falar. E é importante, né, ter essa conjuntura política para todos, né? O direito, esquerdo, em cima e embaixo, todo mundo tem direito e vez aqui também na Rádio Metropolitana. E você também foi entrevistado, assim como outros que já foram e serão também. Obrigado, viu? Danilo, eu que agradeço o espaço de poder falar com quem acompanha o seu programa. É importante que as pessoas conheçam, né? O que a gente pensa, isso é legal, pela paciência de o pessoal estar assistindo e tá ouvindo. E é bom, assim, é uma troca de ideias, né? Uma troca de ideias de falar o que a gente pensa e tal. E tem gente que concorda, tem gente que não. Mas enfim, e como você falou, isso faz parte da democracia, né? De repente a gente vai sintonizar com algumas ideias que batem mais fundo pra gente e outras não. E é sempre quem decide é a sociedade, que decide qual é o melhor caminho que ela deve tomar, e a gente tem todo o respeito por isso. Muito obrigado. Imagina, Mário, mas esse ano que você acha que vai ter as mesmas, sei lá se eu posso falar falcatrua, os mesmos problemas de 2018 em relação a fake news? O que você espera em relação a fake news, hein, esse ano aqui? O Telegram já começou a tomar umas pancadas do STF, quase foi barrado, agora ele entregou, né, lá para o Alexandre de Moraes, inclusive para o Fachin, que é hoje o ministro, né, do STE, lá, que é o presidente, né? Parece que o Telegram vai entrar também aí para ajudar, assim como outras plataformas. Você espera que de fato esse ano não tenha menos fake news? Isso acaba atrapalhando o campo político, ideológico, democrático e acaba afetando até mesmo o CPF da pessoa, né? Sim. Afeta a família, afeta a honra, né? Então, a expectativa, e vamos falar de expectativa, né? É que seja mais regulado esse tipo de ação, né? E a gente nunca pode prever o que o outro vai fazer, né, Dani? A gente consegue falar da gente. Que não vai fazer. Sim, que não vai fazer. E eu tenho um compromisso com a verdade, porque a verdade nunca muda. Exatamente. A verdade é uma só sempre. Então eu tenho esse compromisso com a verdade. Agora o que o outro vai fazer foge do nosso controle, né? Eu não posso controlar o que o outro pensa, o que o outro fala, o que o outro vai fazer. Mas que as redes possam bloquear, banir. Sim, vai ter essa regulação do próprio Tribunal Eleitoral, da Justiça como um todo. Eles estão prestando muita atenção nisso, vai ter essa regulação, mas esperava que nem precisasse disso, que as pessoas tenham essa consciência de levar a informação correta, né, sobretudo, e não atacar, fazer o jogo sujo, inventar notícias, isso aí é tudo bobeira, né? Então que a sociedade amadureça e consiga enxergar todo tipo de ação, né? Isso é muito importante. Obrigado. Esse é o Mário Neto, né? O Mário Medeiros Neto, de Piracicaba, é pré-candidato pelo PSB, então, é a deputada estadual pela cidade de Piracicaba, né? E vai poder ajudar também, claro, toda a região metropolitana, que são 24 cidades, aí, mais de 1,5 milhão, mais ou menos, aí, de habitantes na região que serão impactados com o trabalho dos deputados estaduais. Se conseguir eleger federal é importante também. E claro, você vai ter que depois cobrar o Mário, enfim, quem você votar, que é a parte da sociedade, cobrar. E a imprensa está aqui para isso, para apoiar vocês e também parabenizar vocês por colocar o nome de vocês, né, não é fácil, eu sei disso, mas é parabenizar vocês. E essa reunião de ontem também eu já parabenizo de antemão essa união para trazer um candidato para Piracicaba federal, pelo menos, e eleger aí o maior número de candidatos estaduais para Piracicaba também, Mário. Legal. Também eu fiquei muito feliz
união, com essa conscientização das pessoas. Espero que dê tudo certo, né? Espero que esse processo siga de uma maneira legal e que consiga envolver as forças da sociedade e a imprensa em geral nesse objetivo comum, que é trazer melhorias para cá. Muito bem. Já quero mandar um abraço também, né, para o nosso parceiro. Nós somos parceiros da Tribuna Piracicabana, né? O Evaldo e o Vicente, um abraço para você, um abraço para todos aí, né, da própria Tribuna Piracicabana, que tem feito um trabalho muito importante e é parceiro aqui da Rádio Metropolitana de Piracicaba. Enzo, obrigado, viu? Enzo está com o dedo quebrado, mas está conseguindo modular os botões ali. Mário, até uma próxima, viu? Até a próxima, estou sempre à disposição, porque é sempre interessante que as pessoas conheçam, né, quem almeja algum posto e que possa interferir na vida delas, né? Esse espaço que você abre é fundamental. É muito importante para todos nós. Vamos dar um beijo para Laís e para Laura aí, né? Para os pupilos, né? Do pai aqui, do Mário. Obrigado a todos vocês. Vocês agora, claro, vão ficar aí com a nossa programação normal. E até uma próxima entrevista. Acompanhe nossas redes sociais, Rádio Metropolitana de Piracicaba. Até mais.